mudou. Ou melhor, se conectou. Com a integração do on e do off, nasceu o conceito O2O, Online to Offline. Esse movimento é parte de uma revolução, na qual você é o protagonista. Quem nunca pesquisou um produto na internet antes de comprar em uma loja? Pediu um motorista particular via aplicativo. E agora? Já posso falar que o mundo mudou? Peraí! Isso tudo aí é economia digital, né? É disso que se trata o O2O Innovation Experience, ponto de encontro das maiores plataformas digitais do país. Dia 12 de novembro, em São Paulo, apresentaremos inovações, desafios, questionamentos e soluções sobre o presente e o futuro O2O. Se você tem a mente aberta e olha para o futuro, este é o evento certo para você. Esse evento é apoiado pela AB O2O, Associação Brasileira Online to Offline. Bom dia a todos. Eu já cumprimentei alguns de vocês lá no credenciamento. Sejam muito bem-vindos ao nosso congresso O2O Innovation Experience. É um prazer recebê-los e tenho a certeza que vocês vão aproveitar muito o dia. Está repleto de um conteúdo bastante forte, bastante interessante, e eu desejo a vocês um excelente evento. Vou chamar aqui agora o Marcos, o diretor da AB O2O, para dar as boas-vindas, por favor. Bom dia a todos. Online to Offline Innovation Experience. 2 mundos, uma revolução. Esse evento trata sobre a integração do mundo físico e o mundo digital. E nós tivemos aí 7 meses uma jornada de luta árdua para trazer um projeto que representasse a essência do setor. Falasse com autoridade, com a curadoria completa desenvolvida pela Associação Brasileira Online to Offline. Então, o primeiro evento com toda essa essência, onde 90 palestrantes representando o segmento, protagonistas dessas transformações estarão aqui no palco, trazendo o que tem de melhor, todas as dores e dificuldades que eles vivem, para que junto com políticas públicas, iniciativa privada, instituições acadêmicas, a gente possa desenvolver uma agenda cada vez mais intensa, gerando desenvolvimento da economia como um todo. Serei curto, temos uma série de especialistas renomados, então não quero mais tomar o tempo de vocês, aproveitem ao máximo a oportunidade que aqui temos, networking, negócios, parcerias. Estarei o dia todo aqui, se precisar conversar, tirar alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigado, um ótimo evento. Gostaria de chamar ao palco agora o Vitor Magnani, presidente da AB O2O. E aí, pessoal, tudo bem? Está todo mundo acordado, tomou um cafezinho? Bom, vou me apresentar, né? Talvez alguns não me conheçam. Meu nome é Vitor Magnani. Eu estou presidindo a Associação Brasileira Online to Offline, que só tem 3 anos de vida. Somos jovens, assim como o setor é jovem. O setor Online to Offline reúne aquelas plataformas que conectam, de um lado, o usuário e, do outro lado, o produto e serviço. Por trás desse conceito, a gente tem as principais plataformas digitais que hoje a gente usa, seja para pedir comida, para pedir um carro, até para alugar uma casa por determinada temporada. São empresas que nasceram em 2014, 2012, foi ontem. E a associação, ela foi criada com um propósito. O propósito de reunir esse pessoal para promover o desenvolvimento dessas plataformas digitais no país. Mas como a gente faz isso? A gente só vai conseguir fazer isso com um diálogo com a academia, poder público e as empresas. A gente participou, durante essa jornada de 3 anos, de uma série de discussões muito importantes, seja sobre a regulamentação do serviço individual privado de passageiros, Uber 99, as discussões envolvendo Banco Central, liquidação centralizada, Open Banking, pagamentos instantâneos. É uma série de discussões que a gente está travando porque a gente está inovando. A gente está promovendo algo que antes não existia no mundo. Até pouco tempo atrás, a gente escutava da nossa avó: não pegue carona com estranhos, nem aceite doce, bala de estranhos. Agora,
a gente está entrando no carro desse estranho, aceitando a bala e o doce. É esse mundo que a gente está vivendo, de constante transformação. Mas sem mais delongas, porque o que a proposta desse evento é a gente não falar da superficialidade e a gente aprofundar em conteúdo, a gente não vai ficar com um papo de startups, MVP, squad, mundos de unicórnios. A gente vai falar de assuntos mais profundos que isso. Eu vou literalmente chamar este, que é um grande economista, que vem participando ativamente da vida econômica do país, assim como as plataformas que vem fazendo, eu acho que esta pessoa realmente faz. Então, literalmente, vou chamar aqui ao palco Henrique Meirelles. Obrigado. É uma satisfação estar aqui, conversando exatamente com aqueles que estão participando dessa revolução digital em São Paulo e no Brasil e de tudo o que está acontecendo no mundo. Eu gostaria de cumprimentar o Vitor Magnani, o presidente da Avolo, o Marcos Carvalho, que é o head do AB020, o Renato Stefano, Zeina Latif, minha amiga e companheira de muito tempo, executivos, influenciadores, investidores, especialistas, etc. Quando a revolução digital de fato começou, para nós entendermos aí, falarmos um pouco sobre desenvolvimento. Na realidade, ela começou quando o Media Lab do MIT desenvolveu o que na época era um programa militar, que era uma metodologia, um sistema de comunicação, e que tinha por finalidade facilitar a comunicação e, num primeiro momento, inclusive com a preocupação de ordens também de proteção de dados, segurança, etc. E foi criado, então, o Internet. Esse foi o momento em que, de fato, começou esse processo. Aqueles que trabalharam na criação da internet, no Media Lab, não tinham a menor noção de qual seria o resultado disso, evidentemente. Eles estavam procurando, especificamente, um sistema de comunicação eletrônico rápido e seguro para, na realidade, as Forças Armadas Americanas. Era essa a ideia original do processo. Mas, rapidamente, entenderam o impacto que isso poderia causar. Não que tenham entendido, evidentemente, o impacto real que causou com toda a revolução digital, etc., que o internet permitiu. Mas, na realidade, foi o primeiro momento em que começou a haver a comunicação eletrônica, de fato, digital, entre as pessoas, e organizações. Então, esse processo foi se desenvolvendo e chegou a essa revolução digital de hoje. Eu diria até que, se nós olharmos, cada vez mais está claro isso, o que significa isso, nós vamos ver que a humanidade passou por duas grandes revoluções, e agora está vivendo a terceira. A primeira, e aí eu vou surpreender um pouco vocês, indo tão longe, não vou falar aqui da década passada, o passado longínquo, assim, dos 1990. Não, eu vou falar de fato do início da humanidade, quando a humanidade criou, inventou, primeiro as pessoas, por acaso ali, etc., descobriram a agricultura. O ser humano vivia na floresta, catando a fruta de árvore, então era muito limitada a capacidade de sobrevivência. Os primeiros, hominídeos, digamos assim, e na realidade, no momento em que inventaram a agricultura, o processo mudou, porque aí começaram a se alimentar, viver mais e, em consequência, procriar em muito maior escala, porque viviam muito mais tempo, e as crianças poderiam também se alimentar melhor, então todo o processo foi, digamos, a primeira grande revolução, quando a humanidade, de fato, começou a crescer.
né, e ocupar definitivamente a face da Terra. A segunda grande revolução foi a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra. E quando nós analisamos a Revolução Industrial, você vai ver que muito das discussões que existem hoje, nós estávamos falando um pouco sobre isso, sobre a Revolução Digital, por exemplo, a questão dos empregos, a eliminação dos empregos, criar um desemprego enorme, porque a máquina vai substituir tudo, etc. Essa discussão começou na Revolução Industrial Inglesa, quando foi criada a primeira máquina a vapor. Foi uma discussão terrível, porque naquela época se dizia que a máquina industrial a vapor ia substituir o operário. Não ia mais ter operário, todo mundo ia morrer de fome, porque as máquinas a vapor iam produzir todos os bens industriais e ia ser um desastre. Na realidade, é muito pelo contrário, né? E nós estamos exatamente falando sobre isso hoje, nos Estados Unidos, que é o centro da economia digital no mundo, e onde tem, de fato, os grandes centros de desenvolvimento, a maior criação de companhias em termos de número, de volume, de importância, etc. E as grandes empresas também já estão lá. O que acontece? Poderia se esperar, dentro desse quadro, considerando que a indústria tradicional americana diminuiu drasticamente, substituída pelas indústrias da Ásia, né? Então, poderíamos, nesse quadro, esperar que tivesse um grande desemprego nos Estados Unidos. Toda a economia cada vez mais sendo ocupada pelo novo mundo digital. Na realidade, o desemprego americano é o mais baixo da história americana. É difícil se conseguir empregado nos Estados Unidos. Mas o mais interessante é que é em todos os níveis, não é só lá o especialista da tecnologia, o software, etc. Não. Eu estava conversando com uma empresa, que não tem nada a ver com isso, uma empresa industrial, que tem uma grande frota de caminhões de entrega. Produtos industriais. Tem 7.000 caminhões. Eles estão com 2.000 vagas abertas de motorista. Por quê? Porque não acha motorista. Bom, mas como? Deveria ter muito motorista disponível. Não tem, porque evidentemente, você sabe, é melhor do que eu, que o número de entregas, né, do comércio digital via transporte, etc., na medida que as pessoas aumentou dramaticamente. Então, o que acontece? Isso mostra que essa revolução digital está tendo um impacto muito maior do que se previa inicialmente. E isto vai aumentar, não, evidentemente, sem entrar nas coisas que vocês conhecem tão bem, né, que é exatamente o efeito de como se faz as coisas, o impacto disso na vida das pessoas. É impressionante, cada vez mais o que está acontecendo. Um dia desse eu estava na Alemanha, visitando lá, inclusive a fábrica da Volkswagen, em Wolfsburg, e depois vi uma experiência similar em Nagoya, na Toyota, e outros lugares, China também. Mas essa é a experiência interessante. Em Berlim já começou o plano piloto, né, onde eles têm um automóvel em que se usa como se fosse aqui um patinete. Deixa o carro lá num lugar qualquer da cidade, certo? E espalhado pela cidade, e as pessoas vão, coloca lá o telefone, ligou, entrou no carro, pegou, vai onde quiser, parou o carro, desliga, deixa a chave lá e vai embora. Tá certo? Então, o que acontece? Nós estamos falando aqui em algo que vai além simplesmente do transporte compartilhado, que é exatamente aquilo que você estava mencionando, que é o fato, de fato, do equipamento estar disponível. O efeito disso é exatamente a maior produtividade, a otimização do sistema de transporte, em última análise. E por aí vai. Então, o que acontece? Nós estamos, de fato, tendo cada vez mais uma mudança profunda, seja a internet das coisas, seja tudo isso, nós estamos tendo uma maneira profunda de afetar a vida das pessoas. Mas isso é uma coisa que vocês conhecem muito bem, eu só queria olhar a coisa do ponto de vista de funcionamento da estrutura, funcionamento da economia, da sociedade, em função disso. Vamos falar um pouquinho, primeiro, rapidamente, sobre a questão da economia, porque a Zeina vai se aprofundar nisso, e aí vocês vão sair todos aqui economistas formados, aqui depois da palestra dela, evidentemente, mas
eu gostaria de mencionar para vocês o seguinte: a situação macroeconômica do país, não é? A situação da economia, ela afeta a vida de todos e principalmente de vocês. Porque se vocês estão na economia nova, digital, etc., agora, vocês têm demanda, tem que estar no mundo onde tem a demanda e tem a oferta. Vocês providenciam a oferta, mas tem a demanda. Tem a demanda pelos novos equipamentos, pelo serviço. E isso, sim, é relacionado ao estado geral da economia. À medida que tem mais gente empregada, mais gente trabalhando, mais recursos, etc., para comprar as coisas, evidentemente, tudo isso vai influenciar cada vez, mas tem mais recursos, tem mais investidor, mais disponibilidade de recursos, o mercado é maior, as empresas são maiores, em resumo, tudo isso faz com que haja um efeito direto. E o Brasil viveu, no final de 2015, 2016, nós tivemos uma recessão que foi a mais longa e a mais profunda da história do Brasil. E que é uma das maiores recessões conhecidas se nós pegarmos um período específico, maio de 15 a maio de 16. Maio de 15 a maio de 16, o produto brasileiro caiu 5%, 5,2% em um ano, 12 meses. Isto é uma das maiores quedas, né, em um ano específico de produto de um país que não está em guerra. Brasil, tranquilo, funcionando, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, Congresso funcionando, Judiciário funcionando, governo funcionando, né, jornais, televisão aberta, todo mundo trabalhando, andando sem problema, restrição de ir e vir, cada um poder ir trabalhar, ir para casa e se divertir de noite, ou a hora que for, e sem problema, fim de semana, o Brasil funcionando normalmente. E nós tivemos uma recessão brutal. Qual foi a causa disso? É interessante dizer isso. A causa disso foi uma visão equivocada, né, de governo e de economia, de que quanto maior o governo, quanto maior as despesas públicas, mais o país ia crescer. Essa era a ideia. Você aumenta a despesa pública, o governo aumenta e o país cresce mais, né? Então, o que aconteceu? Foi o oposto, na realidade. Quer dizer, aumentou muito as despesas públicas, não aumentou a arrecadação, aumentou o déficit, a dívida pública começou a aumentar, que é a mesma coisa com vocês, na sua empresa ou na sua vida pessoal. Você começa a gastar mais do que você ganha, tudo bem, você tem que gastar no cartão de crédito. O seu saldo negativo do cartão vai crescendo, a hora você tem problema. A empresa, a mesma coisa, o endividamento da empresa vai crescendo, desproporcionalmente às receitas, nós temos aí um problema. A não ser que tenha outra visão. Em resumo, precisa ter uma racionalidade o processo. E no Brasil, nós estávamos numa situação em que era irracional. Quer dizer, a dívida pública estava crescendo de uma forma e as despesas estavam crescendo de uma forma que era insustentável. No momento que as pessoas perceberam que era insustentável, as pessoas começaram a deixar de ter confiança de comprar os títulos públicos. Isso fez com que a taxa de juros subisse, afetando a vida de todos, a economia começou a cair, mais a incerteza, mais a falta de confiança na economia, o nível de confiança começou a cair, e nós tivemos a queda dos investimentos, eventualmente a queda dos empregos, etc, 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 etc. O que foi feito na época? Algumas medidas básicas. Em primeiro lugar, reformas fiscais. Quais foram? O mais importante da época foi a criação de um teto de gasto público, que era uma medida de curto prazo, para funcionar por poucos anos. Mas foi muito eficaz, porque ele diz, olha, a despesa pública não pode crescer mais do que a inflação. Bom, então, ela, em termos comparativos com o PIB, ela vai caindo gradualmente. E a finalidade principal do teto era ganhar tempo para a aprovação da reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência e outras reformas, agora a reforma administrativa, etc., são as reformas que, de fato, estão resolvendo e vão resolver a questão fiscal da União e dos Estados. Mas a ideia do teto era fazer um bloqueio, né,
de maneira a que pudéssemos ter um controle do crescimento das despesas, a confiança voltar e o país voltar a crescer. E isso voltou a crescer. Isso, de fato, funcionou. A confiança que estava caindo desde 2011, no meio de 2016, ela voltou a crescer e cresceu sistematicamente até 2018, na época da eleição. Ela estabilizou um pouco com as preocupações eleitorais, depois, no início de 2019, ainda não reagiu como se esperava, mas depois começou a reagir como seria o natural, na medida que o governo começou a apresentar as novas medidas, etc, 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 etc. Muito bem. Então, com isso, nós temos agora exatamente o prosseguimento, digamos assim, desse ciclo de retomada, de confiança, de reformas, etc. Vou falar em seguida sobre a questão das reformas estruturais que voltaram à produtividade. Nós tivemos uma mudança muito grande no Brasil, que foi a reforma trabalhista. Importantíssimo. Era um dos maiores problemas que o Brasil, historicamente, sempre teve. Uma legislação trabalhista complicada. Eu encontrei uma vez um presidente de uma grande empresa europeia que tinha uma grande presença nos Estados Unidos, no Brasil, evidentemente na Europa. Mas nos Estados Unidos e no Brasil, eles tinham 70 mil funcionários em cada país. No Brasil, 70 mil, nos Estados Unidos, 70 mil. Empresa grande. Pois bem, ele me disse, mesmo número de funcionários, mesma prática trabalhista, tudo igual. Nos Estados Unidos, essa empresa tinha 27 processos trabalhistas. Ponto. 2 advogados, período parcial. No Brasil, mesma empresa, mesmas práticas. 25 mil processos trabalhistas. 150 advogados, período integral. Bom, isto chama-se ineficiência, chama-se custo Brasil, chama-se baixa produtividade do país. Então, em 2016, na época que eu era ministro da Fazenda, fizemos um acordo com o Banco Mundial, baseado numa comparação que o Banco Mundial faz sobre índice de produtividade ou de competitividade de cada país, que é exatamente esse tipo de coisa. Uma coisa, só para dar um exemplo para vocês, que é uma coisa que afeta a vida também de todos aqueles que vão empreender. Você vai fazer uma coisa tão simples, uma burocracia. Vai lá abrir uma empresa nova, papel, registrar a empresa, antes de começar a trabalhar. No Brasil, o tempo médio que se gastava em 2016 para abrir uma empresa, registrar papel, 101 dias. Isto é mais de 3 meses só para conseguir registrar a empresa. São Paulo chegou a ser 126 dias. Então, nós fizemos um trabalho de diminuição disso. E qual foi o caminho? O caminho digital. Digitalizar os cartórios, etc. Hoje, o tempo médio no estado de São Paulo já está em 1 dia e já existem cartórios que registram em 5 horas. Coisa que demorava mais de 3 meses. Isto chama-se produtividade. E vai por aí. O tempo que se gasta para pagar imposto, complexidade tributária, etc., etc. Toda essa série de pesadelos e que o Brasil... Então, todo esse processo começou, naquela época, reformas do crédito, foi um processo também que começou na época, que eu não vou entrar em detalhes, questão de taxa de longo prazo, diminuindo a longo prazo o papel do BNDES, que é um banco estatal, de fomento, mais abrindo espaço para o setor privado, em resumo, começando a abrir a economia, né, para exatamente maior competição, maior eficiência, maior produtividade, etc. Outro importante ganho daquela época, que hoje, quem está começando hoje, já aceita isso como uma realidade, né? Como se diz em inglês, take it for granted. Mas, na realidade, não era assim. Nós vivemos décadas no Brasil com um problema de inflação. Agora, pela primeira vez, depois de muito tempo, a inflação está controlada, a inflação abaixo da meta, etc. Ninguém começa a nem pensar mais no assunto. E o juro caiu também, como consequência, o que é normal. Durante muito tempo se discutiu isso no Brasil. Parece até coisa pré-histórica, né?
Uma corrente de pensamento achava que inflação baixa era um problema, que para isso o juro precisava ser muito alto, e isso prejudicava a economia. A realidade mostrou que é tudo o contrário. A inflação baixa, o risco baixa, o juro baixa, o Banco Central pode cada vez baixar mais a taxa de juros, e isso não afetou ainda totalmente a ponta final, mas que vai. E quem vai afetar são exatamente vocês, aqueles que estão trabalhando em fintechs, que tem fintechs e etc., que vão aumentar a concorrência. Porque hoje as condições estão dadas, e o Banco Central já está regulando isso, permitir e open banking também, esse tipo de coisa, quer dizer, cada vez mais companhias fazendo novidade. Por exemplo, eu estava conversando, um dia desses, encontrei um rapaz, um estudante, e na universidade ele falou, não, eu estou trabalhando aí numa empresa, etc., que faz intermediação de crédito. Falei, como é que funciona? Ele falou, não, nós vamos lá, achamos o investidor, tem o investidor de um lado, o tomador de outro, e a pessoa que tem o dinheiro aplica diretamente na companhia que está precisando de dinheiro. Por exemplo, vocês, eliminando o spread bancário do meio. Isso vai baixar muito o custo e agilizando muito o processo. Quer dizer, então, uma coisa que era o monopólio, o sistema bancário, se discutia há poucos anos como conseguir baixar a taxa de juros, o spread no Brasil, por causa do monopólio dos 4 grandes bancos, etc., etc. Hoje, o próprio mercado está resolvendo, vocês, a revolução digital está exatamente resolvendo e atacando e mudando tudo isso. Portanto, é importante vocês, então, terem uma boa ideia de que esses problemas fundamentais, primeiro os problemas fiscais do país, estão sendo equacionados, começaram a ser, a reforma da Previdência já foi aprovada. Por que a reforma da Previdência é importante? Muito simples, porque era a longo prazo impagável, né? A despesa com aposentados no Brasil estava crescendo de tal maneira que era absolutamente insustentável ao longo do tempo. Por quê? Porque, felizmente, a idade média dos brasileiros está aumentando, a expectativa de vida, que é bom. Só que se a idade de aposentadoria não muda, você tem um problema. As pessoas ficam cada vez mais tempo aposentado, o que é ruim para a economia. A pessoa pode até achar bom, mas eu, por exemplo, não gosto muito desse negócio de ficar aposentado, não. Tá certo? Vou até contar uma história do meu pai, que é meio engraçada, mas que é só para dizer que isso é meio relativo. Meu pai se aposentou, ele era procurador-geral de um tribunal de contas, ele se aposentou com 56 anos. Como ele era advogado, ele achou que ele estava muito novo, ele tinha trabalhado 36 anos, começado com 20 e aposentou com 56. Ele resolveu começar a trabalhar de novo, como advogado. Abriu o escritório dele e começou a trabalhar. Trabalhou mais 36 anos. Muito bem. Quando chegou em 92, ele achou que convenceram ele que estava na hora de parar, né? Afinal de 92. 6 meses depois eu fui visitá-lo, ele estava recortando classificado do jornal. Oi, pai, o que o senhor está fazendo aí e tal? Ele falou, não, estou vendo aqui, vendo aqui escritório de advocacia, porque estão procurando advogado, porque eu concluí que eu me aposentei prematuramente. Bom, em resumo, tudo isso, mas, de fato, é um direito básico do cidadão poder se aposentar a partir de uma certa idade, tudo bem, mas a questão é saber a idade certa, porque, mesma coisa de um dia desse não, quando eu estava ainda no Ministério da Fazenda, um cidadão me mandou um WhatsApp dizendo o seguinte, ele conseguiu meu telefone, mandou lá o telefone do Ministério, na realidade, do ministro, estava no site, não era difícil, ele mandou dizendo o seguinte, eu comecei a contribuir aos 18 anos de idade e sempre esperei me aposentar com 35 anos de contribuição aos 53. O senhor agora está querendo mudar isso, está querendo que eu trabalhe mais. Por que o senhor quer que eu trabalhe mais? Afinal de contas, aí ele dizia, eu não gosto de trabalhar, eu prefiro me aposentar mais cedo e gozar a vida.
Eu respondi para ele, falou, aí não tem problema nenhum, aliás, por mim você pode se aposentar com 40 anos, não tem problema nenhum, eu não tenho problema com isso não. Agora, o problema é que a sua aposentadoria é paga pelo povo brasileiro, que este sim tem dificuldade. Então, esse tipo de coisa é as coisas que estão sendo feitas e que está mudando no Brasil, essa consciência de que o governo, como já dizia uma primeira-ministra inglesa, né, que a essa altura, evidentemente, é parte longínqua da história, mas que teve um papel fundamental, que é a Margaret Thatcher. Ela fez, inclusive, uma palestra no Brasil uma vez, que disse coisa muito interessante. Na Inglaterra, um dia ela declarou, logo que assumiu o cargo de primeiro-ministro inglês, primeira-ministra inglesa, ela disse, não existe dinheiro do governo, dinheiro é nosso, do povo, nós é que pagamos. Então, vamos esquecer esse negócio de despesa pública, não tem limite, tem sim. Muito bem. Então, é essa consciência que está no Brasil e isso afeta, evidentemente, a vida de todos vocês. Passando agora a São Paulo, para finalizar, nós estamos fazendo uma série de programas específicos de São Paulo para facilitar e incentivar aí a atividade das novas companhias, principalmente das novas companhias digitais, startups, etc., de todo esse mundo. Várias maneiras. Primeiro, um marco regulatório adequado para incentivar e facilitar a vida e o crescimento de todas as companhias. Segundo, estamos criando também um centro para o clustering. Tá? Já existe uma tendência, como todos vocês, né, sabem, conhecem bem, ali, Lago da Batata, etc., alguma coisa na Vila Leopoldina, etc., mas muita coisa que se moveu naturalmente para aquela região. É uma região natural. Você tem a Universidade de São Paulo, você tem regiões novas, em crescimento, etc. O governo do Estado dispõe de uma área muito grande ali ao lado do IPT, da Universidade de São Paulo. E aquilo ali vai ser colocado com uma série de condições de infraestrutura, de recursos, conexão digital, etc., como um grande centro de inovação em São Paulo, onde as companhias vão poder se instalar. Né? E aí o Estado facilitando isso, então nós teremos condições de criar ali, de fato, um grande clustering, um fenômeno fundamental, e vamos aí sim, não será o Potato Valley, né? Como se tentou no Lago da Batata, mas claramente nós poderemos ter aí, de fato, vamos chamar assim, do Vale do Silício Paulista. Em resumo, o Estado está preocupado com isso, existe uma área dedicada exclusivamente a isso, uma secretaria, que é uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que está fundamentalmente focada exatamente no desenvolvimento de políticas que possam facilitar, viabilizar essa vida. Também sistemas de crédito e etc. Nós estamos ampliando muito mais o sistema de microcrédito e crédito para pequenas, médias e empresas, né? Micro, pequena e média, de maneira a que todas as empresas possam não só ter acesso a crédito, mas ter uma regulação adequada e, inclusive, aquelas que precisarem ter um local onde possam se estabelecer com infraestrutura e com todo o apoio, e ali junto do IPT, junto da FATEC, etc., etc., etc. Em resumo, esta é uma série, faz parte de uma série de iniciativas muito grande que estamos tomando aqui, visando incentivar e criar melhores condições de trabalho para todos. Basicamente é isso que eu queria dar como uma mensagem, dar parabéns para vocês, para estar aqui logo cedo, né? Esse trânsito paulista, quem sabe aí a evolução digital uma hora vai ajudar a resolver os problemas, a diminuir esse problema do trânsito de São Paulo. É possível isso, apesar de parecer brincadeira, mas vamos então cada vez mais trabalhar e vamos estar aí nos encontrando. Já estive também aí no evento de Open Banking, agora estamos aqui prosseguindo. Um bom dia de trabalho, sucesso a todos, parabéns. Muito obrigado.